Olá pessoal, me chamo Leila, sou analista contábil da Celos e vim aqui hoje tirar umas dúvidas sobre a tabela regressiva e progressiva do imposto de renda. Até porque sempre surge aquela pergunta, qual a tabela correta para se escolher, a regressiva ou a progressiva? Bom, eu vim citar alguns pontos que eu acho que são interessantes para vocês na hora de optarem por uma ou outra e principalmente mostrar que não existe uma tabela correta a se escolher, mas existe uma tabela adequada para cada pessoa. Então vamos lá. A tabela progressiva de imposto de renda é considerada mais fácil de se entender, por ser mais comum, mais usada. Ela, por exemplo, é aquela tabela que é usada no nosso salário mensal. O primeiro ponto que eu quero destacar na tabela progressiva do imposto de renda é que ela utiliza o valor para encontrar a alíquota do imposto de renda. Ou seja, quanto maior for o valor recebido, o rendimento recebido, maior também vai ser a alíquota do imposto de renda. Por isso o nome progressivo, ele aumenta conforme o valor, que a alíquota vai de isento até 27,5% de imposto de renda. O segundo ponto que eu quero destacar na tabela progressiva do imposto de renda é que ela tem caráter compensatório. O que é o caráter compensatório? É quando a Receita exige que você coloque na sua declaração anual de ajuste do imposto de renda os seus rendimentos recebidos durante o ano e os valores de imposto de renda retidos no mesmo rendimento. No próprio programa da Receita, da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda, vai ser feito um cálculo para saber se você tem valores a restituir ou ainda restam valores a pagar de imposto de renda. Isso é o caráter compensatório do imposto de renda que faz parte da tabela progressiva. Agora a tabela regressiva do imposto de renda. Essa tabela é considerada um pouco mais difícil de entender, mas não, na verdade não é tão difícil assim, é porque ela é pouco usada, pouca gente conhece. O primeiro ponto da tabela regressiva que eu quero destacar é que ela não considera valores para encontrar a alíquota do imposto de renda. Na verdade, ela considera o prazo de acumulação. E o que é esse prazo de acumulação? É o período entre a aplicação do recurso no plano de benefícios e o efetivo pagamento desse benefício, seja por meio de benefício mensal, saque ou resgate. Esse é o prazo de acumulação. Quanto mais velho for esse prazo de acumulação, menor vai ser a alíquota do imposto de renda. Por isso o nome regressivo. Quanto maior o prazo de acumulação, menor a alíquota, que varia de 35% até 10% do imposto de renda. O segundo ponto que eu quero destacar na tabela regressiva do imposto de renda é que ele tem caráter definitivo. E o que é esse caráter definitivo? É quando a Receita não permite que você leve para restituição o valor retido de imposto de renda no seu rendimento mensal ou anual. Por isso, muitos participantes assistidos acabam se assustando quando recebem o seu informe de rendimentos e no próprio informe já vem o valor líquido recebido durante o ano, porque a Receita não quer saber quanto que a pessoa recebeu de bruto e o imposto retido na tabela regressiva. A Receita só quer saber o líquido, porque não vai te dar direito nem a restituir imposto de renda e nem dar direito à Receita de te cobrar algo além daquele imposto já retido na tabela regressiva. Agora, juntando as duas tabelas, esses dois pontos de cada uma que eu citei, o que a gente pode tomar como base para escolher a melhor opção para si? Quanto tempo você pretende permanecer no plano de previdência complementar? Eu entrei com 50 anos no plano de previdência complementar e com 55 eu pretendo me aposentar. Então, talvez por ter 5 anos apenas de prazo de acumulação, talvez a progressiva já seja mais ideal no seu caso. Eu entrei com 20 anos no meu plano de previdência complementar e eu vou ficar até eu me aposentar, que leva, sei lá, 30 anos para se aposentar ou para se desligar do plano de benefício. Então, talvez na sua situação, a melhor opção seja o regime regressivo, pelo fato de ter um prazo de acumulação grande. A segunda pergunta a se fazer é qual o valor do benefício que você quer receber quando se aposentar ou quando se desligar do plano de previdência complementar.
Eu quero receber um valor baixo. Se eu quero receber um valor baixo, a tabela progressiva tem o valor ali até o limite isento ou até o limite dos 7,5%, que acaba ainda sendo menor do que o mínimo de 10% da tabela regressiva de imposto de renda. Se você quer um benefício baixo, se você acha que vai ter um benefício baixo, talvez a progressiva seja o ideal para você. Não, eu quero ter um benefício alto que ultrapasse talvez os R$6.000. Talvez nesse caso a tabela regressiva seja mais interessante, porque na tabela progressiva a alíquota vai ser mais alta pelo fato do valor ser mais alto. E a regressiva não considera valor, só o prazo de acumulação. Agora eu separei alguns casos práticos aqui para tentar demonstrar para vocês de uma forma mais prática mesmo como podem ser feitos esses cálculos, como vocês podem chegar na melhor tabela, na melhor escolha para vocês. Nesse cenário, Celeste tem um INSS no valor de R$3.000, complementado por uma previdência privada de R$2.000, que conseguiu, contribuindo durante 13 anos, e uma despesa do plano de saúde de R$500. A gente vai para a tabelinha. Ali tem separado a coluna progressiva e a coluna regressiva de imposto de renda. Na linha do INSS, a gente tem o rendimento anual de R$36.000 para as duas tabelas e o rendimento de previdência privada no valor de R$24.000 no caso da progressiva, e no caso da regressiva está zerado porque a retenção é na fonte. As deduções legais de despesas médicas, a gente colocou ali uma pensão só para exemplificar mesmo. O valor do rendimento tributável de R$60.000 para a tabela progressiva e de R$36.000 para a tabela regressiva. No caso, a gente colocou os descontos legais completos e o desconto simplificado, que é o que o programa da Receita acaba calculando automaticamente. A gente chegou numa base de cálculo para a tabela progressiva de R$48.000 e na tabela regressiva de R$28.800. O valor do imposto a pagar na tabela progressiva, nesse caso, ficou de R$3.166,44. E da tabela regressiva, o valor do imposto a pagar sobre o benefício do INSS ficou de R$446,40. Lembrando que o benefício do INSS é calculado pela tabela progressiva. E o valor de R$2.400 para a tabela regressiva, que é o valor recebido da previdência privada. No total, a gente pode ver que a tabela regressiva, nesse caso, onde a Celeste tem menos de 65 anos, a tabela regressiva se tornou mais vantajosa. Já na segunda tabela, a gente tem o mesmo exemplo, só que a Celeste tem mais de 65 anos. Os mesmos valores de rendimento, as mesmas deduções legais, incluiu só a linha do desconto de maior de 65 anos. Nesse caso, o rendimento bruto da progressiva ficou em R$ 35.248,26 e na regressiva ficou de R$ 11.248,26. Aplicamos ali os descontos completos e o desconto simplificado. Na tabela progressiva, o desconto simplificado se tornou mais vantajoso, gerando uma base de cálculo de R$ 28.198 e um imposto de R$ 401,30. Já na tabela regressiva, a gente gerou uma base de cálculo de R$ 4.262,30. No que se refere ao imposto a pagar sobre o INSS, como tiveram várias deduções legais, o valor do INSS não atingiu o limite para cálculo do imposto. Então, ficou zerado. Já o valor do imposto sobre a tabela regressiva, sobre o valor recebido da previdência privada, ficou em R$ 2.400. Então, nesse caso, a tabela progressiva foi a mais vantajosa. Por quê? Porque tiveram mais deduções legais. No segundo cenário, a gente teve um aumento na renda do INSS e um aumento na renda da previdência privada. E uma redução no prazo de acumulação. A gente tem uma redução para 5 anos. Então, vamos para a próxima tabela. Nesse caso, o rendimento de INSS foi de R$ 4.159 mensal e de previdência privada de R$ 6.000 mensal. As mesmas despesas médicas só teve um aumento, foi para R$ 18.000 anual, e a pensão alimentícia permaneceu a mesma.
O valor do rendimento tributável total da progressiva ficou em 121.908 e da regressiva 49.908. O desconto completo se tornou mais vantajoso, gerando uma base de cálculo na progressiva de 102.922,04 e da regressiva de 30.922,04. O total do imposto de renda mais vantajoso nesse caso acabou sendo da progressiva, tendo em vista que o prazo de acumulação da regressiva foi muito baixo, o que fez com que a alíquota do imposto subisse para 25%. No último cenário que a gente separou, a Celeste possuía 7 anos de prazo de acumulação, os mesmos valores do exemplo anterior, o mesmo rendimento tributável, 121.908 para a progressiva e 49.908 para a regressiva. Nesse caso, o desconto completo acabou se tornando mais vantajoso também, gerando uma base de cálculo de 102.922,04 para a progressiva e 30.922 para a regressiva. O imposto a pagar da progressiva ficou em 17.871,24 e da regressiva 15.005,55. Deu para perceber aqui a diferença que teve só em 2 anos a mais de prazo de acumulação, porque a alíquota da regressiva nesse caso passou para 20% em relação à anterior, que era 25%. Então teve uma redução aqui de cerca de R$ 1.800 só por conta desses 2 anos a mais no prazo de acumulação. Por isso que é interessante você analisar esses 2 pontos que eu citei no vídeo. O tempo de permanência no plano e o valor que você pretende ter como benefício mensal. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês. E caso ainda tenha alguma dúvida que eu não tenha comentado ou que eu tenha comentado e ainda ficou em aberto, fiquem à vontade para mandar o questionamento por meio do autoatendimento da Celos.